Diante de um paciente com tosse de curso prolongado, no qual ele não tem uma manifestação típica da doença do refluxo, como pirose ou regurgitação, mas que chega no seu dia a dia, no seu consultório, com grande impacto clínico, um grande impacto social. Esse paciente que já foi passado pelo otorrino, pelo pneumo, mas chega, afinal, para o gastro, quer saber, doutor, eu tenho ou não tenho refluxo? Carla Granja, minha host, minha amiga, minha irmã, traga para a gente o que um amotilista poderia ajudar. Então, esse é um raciocínio mais atual. Por isso a importância de uma abordagem inicial bem feita. Se o paciente não tem sintomas típicos da doença do refluxo gastroesofágico, existe uma chance menor desse paciente ter efetivamente a doença do refluxo gastroesofágico. Uma chance, não quer dizer que ele não tenha. Então, é importante que a gente faça exames diagnósticos no intuito de investigar se esse paciente efetivamente tem doença do refluxo gastroesofágico ou não. E mais, não é só isso. A gente também precisa saber se os sintomas dele têm correlação com os episódios de refluxo. Muitas vezes, o paciente tem doença do refluxo gastroesofágico, mas os seus sintomas extraesofágicos não têm correlação com os episódios de refluxo. Outra verdade que também a gente pode observar nos exames é que o paciente não tem doença do refluxo gastroesofágico, mas tem sintomas relacionados a episódios de refluxo que são considerados fisiológicos. Então, a correlação de sintomas, ela é independente da presença da doença do refluxo ou não. Então, qual é o exame que pode nos ajudar nisso? Então, inicialmente, a gente sempre vai fazer a endoscopia, no intuito de ver se a endoscopia já nos mostra achados sugestivos desse diagnóstico da doença do refluxo. Com muita frequência, essa endoscopia não consegue trazer essa informação, porque ela muitas vezes é normal ou traz uma esofagite leve, que ainda não nos dá essa certeza da doença do refluxo. E nós vamos partir para exames que nós chamamos de monitorização esofágica. O exame de escolha é a impedância pH-metria para esses sintomas atípicos, porque avalia refluxo ácido, refluxo não ácido, consistência do refluxo, a possibilidade desse refluxo atingir a região proximal do esôfago, é a laringe. Então, é um exame que traz todas essas informações que são tão importantes para esse paciente que muitas vezes é um desafio no tratamento. Não é isso, Fábio? E como é, Cal? Porque assim, esse paciente, primeiro ele tem que compreender a possibilidade terapêutica, porque ele já chega querendo ter a doença do refluxo. E quando nós estamos diante de um resultado negativo e que esse paciente não tem um diagnóstico conclusivo para a doença do refluxo, nós temos que abordá-lo de forma múltipla. Aí temos que ter um apoio de uma boa fonoaudióloga, de uma boa nutricionista, de uma psicóloga. Temos que compreender como está a laringe desse paciente. A gente vai relatar isso, quais são as terapêuticas que a gente pode ter, mas o principal, nós temos que dar o apoio para esse paciente. Mas qual é o grande sentido de um exame como esse, de usar a impedância ou pH-metria, é para não fazer com que o paciente fique em uso prolongado do inibidor de bomba de próton sem uma necessidade. Nós pegamos muitas vezes paciente com 3, 6 meses usando medicação sem melhorar, mas achando que ainda tem algum benefício. Então, colega, cabe aí o raciocínio. Você, quando você está diante de um paciente como esse, como você aborda? Comente, venha para as nossas redes sociais, venha se comunicar com o NAFAD, venha integrar essa rede Brasil de neurogastro, essa rede Brasil de clínicas do aparelho digestivo focadas num diagnóstico preciso das doenças e das afecções funcionais. Um forte abraço, esperamos vocês!